desprezou. Por que desprezou? Porque ele não estava morrendo. Eram as lutas que ele estava vivendo no momento, estava trabalhando, certamente não conseguiu nenhuma caça, e teve que chegar em casa com muita fome. Com muita fome. Mas ele diz, olha, que diferença faz? Meu pai é rico, vai ficar para mim, eu sou herdeiro, e eu também trabalho, eu também gosto de caça. Irmão, servir a Deus não é assim. Você que é marido, você que é esposa, todos nós somos filhos, todos nós temos irmãos, quem não tem é filho único, mas tem um pai, tem uma mãe, e nós ouvimos muitos nãos na nossa vida. Agora tem não que nós não devemos aceitar, e não precisa dizer para ninguém, porque todo mundo hoje prega, a maioria das pessoas que eu vejo, que é um evangelho fácil, um evangelho que Deus não requer nada de nós. Irmãos, onde você tocar, a porta se abre. Eu já cheguei a tocar em coisa que a porta fechou, porque não era para mim, mas eu falei, eu já tenho não, eu vou lá, se abrir é porque Deus está confirmando, se não abrir, Deus está confirmando que não é Ele, mas enquanto eu estou vendo que é o homem que está falando não, eu vou insistir. E tem gente que tem medo de receber o não. Meu irmão, não, você já tem. Você vai chegar em casa hoje, você tem certeza que vai chegar? Eu não tenho, porque a Bíblia diz que o meu futuro pertence a Deus, o teu futuro pertence a Deus. Mas agora, Senhor, eu quero viver, Senhor, me dá o sim. E eu falo, Senhor, eu creio que eu não fiz nem a metade do que o Senhor ainda tem para mim. Eu não sou mais novinha, então agora eu preciso de vida, de saúde, de força. E não adianta ter força, tem que ter ânimo e marchar. Você quer ter vitória no teu lar? Não diz não quando Deus está te dizendo sim. Que tem aqueles teimosos. Isaú foi um deles. Não valoriza aquilo que Deus coloca porque acha que é pequeno demais. E o próprio Deus diz, olha, não despreze o dia das coisas pequenas. Eu creio que está lá no livro do profeta Ageu. Não despreze. Hoje você não está vendo nada, você está vendo apenas um pingo, mas esse pingo vai prosperar. Vai prosperar. Eu cheguei em Gana, eu fiquei 6 meses com a minha mala nas costas, porque eu dependia da missão, da liderança, decidir onde eu ia morar. E quando eu cheguei, fiz uma colocação para eles: não, você não pode fazer isso. Eu não questionei, eu fui orar. E aí a coisa começou a incomodar tanto que o casal de chineses interferiu na coisa. Olha, 6 meses ela está aqui, vocês não decidem onde ela vai ficar. Era 10 dias na casa de cada pessoa. Todo mundo chegava e esse casal de chineses disse, olha, com 4 meses nós já estávamos aprendendo a língua local. Nós já se comunicávamos com a língua local. Até hoje ela não fala uma palavra da língua local. Porque vocês não deixam. Mas eu venci. Eu não desisti. E Deus está falando para você que tem facilidade de desistir. Isaú decidiu desistir. Ele não foi forçado. Ele colocou uma circunstância que também não era real. Eu estou a ponto de morrer. Irmãos, você tem tanta energia que nem você se dá conta porque você não usa. É verdade ou não é? Usa a energia física que Deus tem te dado. Usa a energia que vem do alto que Deus tem te dado. Para ver se alguém vai te vencer. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Está lá em Efésios 6. É contra a principado, contra a potestade, contra a força espiritual da maldade nas regiões celestiais. O diabo usa as pessoas. E a gente tem que ter misericórdia das pessoas por ser usado pelo Satanás. E não enganar deles. Eu estava numa luta terrível lá em Orlando. Quando começou, piorou, né? O começo da piora. E chegou uma pessoa e falou para mim, vai para o Brasil. Olha, você está vendo como você está. Vai lá no Brasil e espera a luta passar. Agora, eu saí na luta, onde eu for, a luta me acompanha. E eu falei, eu não vou. E o capeta sabe que eu não vou. Eu só saio daqui com a minha vitória.
Aleluia. Glória a Deus. Aí todo mundo fala a mesma coisa. Encontrava com pessoas que nunca botou a mão no bolso para me dar um centavo. Mas você ainda não foi para o Brasil, mas você tem que ir. Eu não sei que o povo está sendo incomodado com isso. Falei, gente, eu encontro uma vez por ano, mas você tem que ir. Eu falava, eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que ir. Mas na hora de Deus eu vou. E chegou a hora de Deus, que para mim é impossível, mas Deus só age nas minhas impossibilidades, na tua impossibilidade. Não joga para Deus o que você pode fazer. Procurar emprego você pode fazer, Deus não vai procurar para você. Fechar tua boca, você pode fechar. E falar só o que precisa ser falado. Abrir a sua boca para falar, você pode abrir e falar o que é certo. E te usar para você falar o que Deus quer, aí é Ele que vai te usar. Aí é o Espírito Santo. Esaú desprezou o que Deus deu para ele. E eu vejo muitos clientes, muitas pessoas que só vê dificuldades e barreiras na vida deles. Tudo para ele é difícil, não, mas porque o outro é fácil, porque o outro é fácil, porque o outro é fácil, porque há pessoas que jogaram a oportunidade fora. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma pessoa me ligava e contava para mim, olha, essa pastora é a mais antiga que tem lá em Orlando, ela me convidou para me trabalhar com ela, prometeu me dar os documentos, mas eu não quis não, porque para morar em Orlando eu não quero morar em Orlando não. Num dia eu tive um sonho que ela me dava uma aliança, e eu peguei essa aliança e joguei fora, e ria. Chegou um dia, essa pastora me convidou para me trabalhar com ela. E eu fui. E logo nos dias que eu fui, essa pessoa veio para Orlando. E quando ela chegou em Orlando, ela vendo o tratamento que o povo estava me dando, a igreja prometeu entrar com os meus documentos para mim não ficar ilegal. E ela chegou e foi falar com a pastora. Ai, pastor, mas a pastora Eliane está muito bem aqui, o povo respeita ela, chama ela de pastor e de senhora. E eu já cheguei vendo ela fazendo coisas na igreja, ela trabalhando. Olha, fala o seguinte, o dia que ela foi embora, dá a vaga dela para mim, deixa eu ficar no lugar dela. E a pastora veio e me contou, falou, você mal chegou, já tem gente querendo o teu lugar. Aí eu conversando com uma amiga minha que mora num outro estado, essa minha amiga disse para mim, olha, nós convidamos essa pessoa, a mesma pessoa, para trabalhar conosco, ficar conosco na Califórnia. Mas ela, por causa dessa amiga que ela tem, ela deixou todo o convite que nós fizemos, a proposta que nós fizemos, e foi para lá porque ela disse que ela queria ficar perto da amiga. E aí, irmãos, a amargura no coração dela, porque ela perdeu documentos, ela está lá há 20 anos, vive legal no país. Muita coisa ela não pode fazer, porque Deus colocou 2 vezes, Deus foi misericordioso, colocou nas mãos dela o direito dela ser uma cidadã americana, dela ter os documentos, dela trabalhar legalmente. Ela olhou para as circunstâncias, ela não olhou para o futuro. Esaú olhou para a circunstância momentânea, não olhou para o futuro. Então está difícil, irmão, não desista. Não desista. A tua vitória está muito perto. Deus tem algo para fazer na tua vida que nem você sabe ainda. Glória a Deus. Você acha que Deus, quando me chamou para a obra, Ele foi falando para onde eu ia? Não. Eu trabalhava na minha igreja local e fazia com alegria. E não ficava escolhendo, até limpar o banheiro, eu limpava. E ninguém ganhava nada. Era tudo de graça. E fui aprendendo a fazer o trabalho. Depois de um período não muito longo, Deus me mandou para esses sítios, para essas roças, pregar o evangelho lá. Depois me levou para o sul de Minas. E quando eu estava pronta para ir para a África, um dos pastores da minha igreja, que eu nunca tinha conversado com ele, nem ele comigo, nós estávamos no enterro de uma irmã. E eu estava saindo e ele falou assim, espera aí, irmã, espera aí que eu quero falar com você. E eu esperei. Pensei, o que será, né? Finalmente o pastor veio conversar comigo, nunca falou nada comigo. E ele chegou e falou assim para mim, você, hein? Você é esperta, né? Eu falei, o que, irmão? Você quer ir para a África?
Eu falei, não, irmão, eu vou para a África. Já está tudo organizado. Você só quer ir para a África para ficar famosa. Por que você não vai trabalhar em Minas? Eu parei, olhei para ele e disse o seguinte: pastor, o senhor não me conhece. Eu já trabalhei em Minas. Eu não fugi de lugar nenhum que Deus me mandou. E se eu vou ficar famosa ou não vou ficar famosa, isso nem é comigo, nem é com o senhor. Uma coisa eu estou fazendo, estou obedecendo a Deus e eu vou lá. E para Minas eu já fui. E se Deus me mandar de volta para Minas, eu vou de novo. Eu não tenho problema nenhum. Então, irmãos, deixa a criança, tá, irmão? Não se importa com ela, não. Criança é assim mesmo, né? Presta atenção aqui que Deus está falando com você. Amém? Amém. Deus quer te levantar. Glória a Deus. Deus quer te prosperar. Você não fala em prosperidade porque está aprendendo prosperidade. Quem fala em prosperidade é Jesus. Quem falou em prosperidade na saúde foi o apóstolo João. Olha, cara, você tem que ser próspero aí, né? Mas a gente fica doente, não dá para fazer muita coisa. Mas com saúde nós fazemos. Irmão, se levanta. Não deixe o inimigo levar aquilo que você deu para ele de mão beijada. Não deixa o inimigo levar, porque Esaú podia dizer foi o diabo. Mas o que o diabo tinha a ver com isso? Estava lá cutucando, estava. Mas o que ele disse? O que me adianta isso? E eu vejo oportunidades. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, um crente disse para mim: olha, eu não me importo com dinheiro. Tinha negócios. Nunca pensou em comprar uma casa própria. Nunca. Naquela época o carro já não era mais novo. E ganhava com os negócios que tinha. E eu ligava: olha, não pense, eu não tenho esse negócio de me apegar dinheiro. Não, eu não tenho isso não. Né? E dar dinheiro para os filhos. De repente, bateu uma crise, perdeu todos os negócios. Eu creio que passou até fome, porque aí não tinha dinheiro para alugar casa, não tinha mais dinheiro para fazer isso, não tinha dinheiro para fazer mais aquilo. Aí você vai falar: foi o diabo. Deus colocou, não soube usar. Não soube usar. Não soube usar. Torrou tudo. Agora é Deus. Aí vai falar: Deus não permitiu eu crescer financeiramente na vida? Não, irmãos. Muitas coisas da nossa vida, a culpa é nossa. Aqui a culpa foi de Esaú. Quando Esaú viu que tinha perdido, porque ele vendeu, aliás, ele não deu, ele vendeu. O livro de Hebreus, e quando a gente lê aqui no próprio capítulo 27, 34 e 38, diz que no 34 que ele bradou com profundo amargor. No versículo 38, Esaú levantou a sua voz e chorou. Não adiantou o choro dele, não comoveu mais a Deus. Então, irmãos, tem coisa que a gente não comove mais a Deus, porque Deus colocou nas mãos, nós deixamos passar. Todas as minhas viagens, e não foram poucas, e ainda tenho muito mais pela frente, foram todas com dificuldades. Era confiando no prover de Deus, era confiando na bênção do Senhor. Quando eu estive na África, eu tive uma tifo, eu tive uma malária, eu tive uma infecção intestinal tão severa que eu não sabia o que eu tinha. Uma coisa eu sabia que era malária, o restante eu não sabia. E eu cheguei numa madrugada, eu achei que eu ia morrer, porque eu já não sentava mais na cama, eu já não conseguia mais ficar em pé sozinha. A febre é terrível, e quando você fica com febre 3, 4 dias, eu estava sozinha, até que conseguiram me localizar, a pessoa certa foi lá, quando falou: não é possível, ela continua ainda com malária, eu vou lá. E chegou lá e eu estava numa cama que não podia mais me mexer. E graças a Deus a pessoa fez comida, colocava comida na minha boca, e eu não tinha vontade nenhuma de comer. E ali, devido a tifo, fui no médico, o médico me garantiu que eu ia morrer, e eu concordei com ele, estava contando isso antes para eles, mas no dia seguinte eu tive alta. Porque ele devia falar: Senhor, mas as promessas tuas, como é que fica tudo isso se eu morrer? Mas eu saí. Só que eu tive infecção no renal, no meu rim direito. E 8 anos depois, eu sofrendo, não teve jeito.
eu tive que tirar esse rim. Estou inteira, louvado seja Deus, eu vivo muito bem com o rim. E eu de vez em quando falo, Senhor, devolve o rim. Não foi culpa minha, não foi falha minha. Então eu quero esse rim de volta. Eu estou vivendo muito bem sem um. Uma coisa é ter procurado a doença, eu não fui procurar, ela veio. Nos céus não tem um depósito, um congelador aí com rins. Mas o Senhor tem poder de colocar outro aqui. E vai ver que eu até já tenho, né, irmãos? Faz tempo que eu não faço exame. Faz anos que eu fiz a única vez lá nos Estados Unidos. Estava lá ainda, sem nada. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder. Mas eu desisti? Não, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Cheguei na Índia, foi uma bênção. Mas 21 dias depois ataca essa dor. E eu andava assim. E o povo falou, mas como é que você vai viajar? Eu disse, não tem problema, eu viajo. Deus não precisa me curar para me carregar minhas malas. Senão como é que eu vou fazer? Viajei mais de 24 mil milhas. E foi a maior universidade que eu já fiz na minha vida. O que Deus fez, me levando para os lugares remotos da Índia. Do Himalaia até o sul, até o oeste, até o leste. Algo que eu nunca pensei na minha vida, que Deus faria. Porque eu fui lá para fazer um curso. E quando eles viram o meu currículo, eles disseram, olha, não tem condições de nosso curso para você. O nosso curso é para quem está querendo começar na obra. E o que você quer fazer? Eu falei, o Senhor falou comigo que eu vim aqui para aprender. Então você vai aprender. E montaram essa agenda para mim de viagens. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Dificuldade eu não conto, não, irmãos. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Aí você poderia perguntar para mim, mas você gastou tanto dinheiro, foi para a Índia, pregou para quantas pessoas? 2. Preguei 2. Subi no primeiro andar e fiquei lá de olho para ter sido orientada. Fala com a pessoa, mas não fica olhando para a pessoa. Observa os movimentos ao teu redor para ver quem está te olhando. Por causa da polícia secreta. Mas a pessoa ouviu. E eu creio que a pessoa entendeu. E a pessoa começou a ir nas reuniões. E fui para uma outra cidade. Lá eu compartilhei o evangelho com uma moça. À noite ela trouxe o noivo dela. Eu compartilhei com ele. E no dia seguinte ela não quis mais conversa comigo. Eu falei, Jesus, eu falei para ela e falei para o noivo dela. Falei quem é Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Ela já tinha ouvido falar, ele não. Falei, mas ele ouviu que Jesus não é Buda. Que Buda morreu e continua morto. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Valeu a pena o dinheiro que eu investi? Eu creio que valeu. Porque se desses 2, um aceitou Jesus, desses 3, que é o depois do casal, à noite quando eu compartilhei com ele, se essa menina aceitou Jesus mais tarde, certamente ela casou-se com aquele rapaz. Ela deve ter trazido ele para o Evangelho, que não é fácil. Não é fácil quando você entende que é Buda, que é Buda, que é Buda. Aí você chega, não é Jesus, é Jesus e é Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Jacó era um homem inteligente. A Bíblia diz que ele era pacato. Só vivia em tendas, caladão, não bobão. Você não olha para a cara de nossa pessoa e fala, mas que bobão que é essa pessoa. Você julga pela aparência. Irmãos, eu já fiz tantas vezes cara de boba. E eu falei, o povo tem que pensar que eu sou boba. Eu estava na Índia, na China, dentro do ônibus. E o exército entrava. E ele chegou e queria abrir minha bolsa. Mas na minha bolsa estava a minha Bíblia. E eu falei, Jesus amado, o que eu faço aqui? Carregar a Bíblia é um crime. E eu sabia que era, só que eles não divulgam essas coisas. E ele falava, aí eu lembrei de Davi, quando Davi fez de boa, deixa a saliva escorrer pela barba, começou a escrever na parede. Hoje você ri, né? Mas só Deus sabe como eu estava ali. Hoje é engraçado. E eu falei, Senhor, me dá graça da minha cara ser a mais boa possível. E eu fiquei assim, irmão, E ele falava, E tinha um moço também que sentou perto de mim e falava um inglês muito ruim, mas ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, porque eu estava conversando com ele e de repente eu mudei.
soldado ficou ali insistindo. Claro que eu tinha entendido que ele queria abrir minha bolsa. Eu falei, não posso, você. Tá, a maior riqueza que eu tenho, que carrego comigo, que é a palavra de Deus. E eu, aí quando ele empurrou o braço, eu disse, vai, né? Vai. E saiu. Quando ele saiu, o rapaz começou a rir. Ele falou, você foi esperta, hein? E eu fiquei quieta. Falei, também não entendi o que ele falou. E eu aprendi uma coisa, tem coisa que tem que fazer cara de bobo. O apóstolo Paulo diz, olha, fiz-me desperto. Não, ele fez de fraco para ganhar os fracos. Muitas vezes fez de bobo para ganhar os bobos. O rei Davi deixou até saliva, se podia aquela barba fora. E olha, saiu com vida. Quando ele conseguiu, que o rei falou, manda esse doido embora. Era doido, coisa nenhuma. Então, irmãos, tem as ocasiões na sua vida que você vai precisar passar por bobo. E lá estava Jacó, diz que ele era pacato, o irmão ativo, esperto, não passava fome porque caçava. E estava lá dentro de casa um cozinheiro que sabia cozinhar lentilhas. E tem gente que nem gosta de lentilhas. E foi com essa lentilha que ele fez o maior negócio da vida dele. Comprou o direito, a herança que Deus tinha dado para o irmão dele. Não venda o que Deus te deu por nada, irmãos. Deixa as pessoas rirem de você. Deixa as pessoas zombarem de você. Quando eu era pequena, as pessoas zombavam de mim do meu jeito de andar. Eu estava terminando o 4º ano primário, mas eu passei com a nota altíssima, 55. E uma colega falava para mim, você repetiu, e eu calada. E nós tínhamos que usar um vestido branco de formatura do primário. E minha mãe fez esse vestido branco, minha mãe não sabia a minha nota, e eu também hoje eu conto, hoje é graça. E essa colega minha ficava assim, ela repetiu, começou a falar para todo mundo. Ela repetiu, e eu calada. Irmãos, tem coisa que não pode abrir a boca. No dia da formatura está eu lá, um vestido muito bonito, que eu estava usando uma figola, assim, que minha mãe fez. Eu tinha 11 anos de idade, eu já tinha repetido também, já tinha repetido lá no 1º ano. E quando ela me viu, ela falou assim, mas você não passou? E eu calada. Eu falei, ela vai chamar meu nome. E eu calada. E chamaram meu nome. E aí quando eu pego meu diploma, está lá 55. Eu falei, mas a nota é 50, eu passei por 55, eu passei. Aí, passei. E eu aprendi que eu tinha que estudar. Quer passar, tem que estudar. Mas eu passei com a nota mínima. Mas não passou, irmão? Não é melhor passar com mínimo do que repetir? Alguma daquelas pessoas já até morreram. O que fizeram com a nota alta dele? Isso aí só vai te animar, irmão. É só vai te animar, você acha, mas não pode. Olha, meu filho, vem aqui, ó. Agora é A, B, C, né? E D. Mas tirou um D passa. Se não passa, aí é outra história. Eu nem sei se passa. Mas o C eu sei que passa. Deus não está, irmão, se Deus fosse pegar os inteligentes da terra, te pega Bill Gates. Por que ele não é um servo de Deus? Ele é cristão, mas ele não é servo de Deus. Deus tinha pegado um trunco. Deus tinha falado, é esse o homem que eu quero. Marrento, briguento, chato, carruço. Mas uma coisa ele fez. E para mim Deus levantou esse homem como presidente dos Estados Unidos para isso. Todos os outros presidentes prometeram mudar a embaixada americana de Tel Aviv, que é bíblico, para Jerusalém. Os outros só prometeram. Ele falou, eu vou mudar, e mudou. E alguns quis achar ruim, mudou. E ele, por ser muito chique, mandou a filha dele lá fazer a transição. Alguns quis criticar. E ele usou da autoridade que Deus deu a ele. Ele fez o que Deus queria que os outros fizessem. Eles não fizeram, prometeram e não fizeram. Então aquilo que você promete que você vai fazer e você não faz, Deus dá para outro. Deus dá para outro. Eu sou hoje cidadã americana porque minha amiga jogou fora o que Deus deu para ela. E Deus me lançou nas minhas mãos, eu segurei, irmãos.
Eu tive tudo para desistir. Todo tipo de pressão de todos os lados. E a coisa pior é você estar num país que não é teu, quando você não tem um irmão, você não tem um parente, e aí você não tem amigos, até os irmãos da igreja correm de você. Porque você ficou sem dinheiro. Mas foi Deus que me trouxe. E eu sou teimosa, irmãos. Quando Deus fala comigo, não adianta o povo vir buzinar no meu ouvido. Aleluia. Mas você não deve fazer isso. Mas Deus falou o que é para mim fazer. O meu diretor em Gana falou para mim: olha, eu não posso falar um nada do seu trabalho. É um negócio que o pastor que foi lá está encantado. Mas você tem um defeito na sua vida. Eu falei: tenho, né? Pensei, mas um só. Quieto, eu perguntei, ele não era brasileiro. E eu falei: tenho. Ele falou: tem. E eu falei: qual é o meu defeito? Olha, quando você fala que Deus, mas ele é sério e bravo. Quando você fala que Deus falou com você, ninguém tira você do lugar. E eu falei: ai, que alívio. O que isso significa? Que eu sou fiel a Deus. E você não é nem um pouco diferente de mim. Nem um pouco. Você pode ser mais novo do que eu, ter muito mais energia do que eu tenho, né? Porque eu já tive. Então os anos vai passando. Eu não quero aceitar essa história que estou doente por causa da idade. Longe de mim toda doença. Longe de mim toda miséria. Longe de mim toda fofoca. Né? Que tem gente que fica. Essa semana eu recebi uma visita lá na casa da minha mãe. E ela pensou: não, mas é coisa da idade, mesmo problema que eu tenho. Eu falei: que facilidade que o povo tem para aceitar a doença. Que facilidade. Onde que está escrito na Bíblia que a pessoa vai chegar a uma certa idade e tem que ficar doente? Está escrito, irmãos? Não está. Está escrito que Jesus curou os enfermos. Está escrito que Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. E aí o crente fica com esse espírito de miséria. Ai, não, mas essa vírus que eu estou aqui é por causa dessa maldição aí, do ar. Do ar, porque não. Dá um sopro nesse ar que ele vai se limpar. Muda a estação, a renite deu ataque. Vai atacar na sua vida, irmãos, e longe de mim. Quando eu era muitos anos atrás, eu estava indo para a Bolívia e eu peguei conjuntivite. E aí eu vou falar: todo mundo na sua casa vai pegar. Todo mundo vai pegar. Só eu e meu irmão bem fraquinho. E ninguém mais teve conjuntivite. Pega, irmãos. Se você tem. Já convivi com pessoas tossindo dia e noite e dia. Eu não dei um espirro. Ainda a pessoa chegou falando para mim: por enquanto você não está doente. Não, o que dá dor é que eu me feliz de quente. Que é pior do que o mundo. A gente vai falar de Jesus para o mundo. Eu já olhei para crente e não crente. O não crente aceita, ele crê. Aí vai orar para o crente: mas a cabeça lá morreu. Uma vez quando eu estava com um problema sério, com muita dor, minha irmã me ligou e falou: olha, isso me atacou a crise, a última crise que eu tive antes da cirurgia, no dia 27 de dezembro de 98, há muitos anos atrás. Minha irmã falou para mim: vem aqui, que o filho dela mais velho está com suspeita de meningite. Eu já levei ele no hospital, o hospital está cheio, o médico passou medicamento e falou que se não melhorar para ele voltar. Mas eu com aquela dor. E eu falei: tem culto à noite. Eu só posso ir depois que terminar o culto. Porque eu pensei: se eu não tiver condição de voltar, eu já durmo por lá. Mas agora eu tenho que fazer o culto. À tarde ela me manda o meu sobrinho, um outro sobrinho, com uma carta desse tamanho. E o porquê que tinha que ser eu para ir lá e orar por ele e ungir ele. Compromisso com Jesus não quer, mas a cura quer. E eu de novo falei: eu não posso ir, eu não estou bem. Depois que terminar o culto eu vou. Eu vou e eu volto. Mas eu falei: Jesus, me dê graça para voltar, porque só a tua misericórdia. Porque nem ônibus é tão perto, tão contramão, que não tem como tomar ônibus. Mas depois que terminou o culto, eu fui, despedi os irmãos e fui.
Cheguei lá, ele estava deitado, colocaram um colchão na sala, ele deitado, com muita febre, e ela disse, olha, o médico disse que se ele não melhorar dessa vez, vai precisar internar, só que a vida dele já está em risco. E aí eu sentei no colchão, falei para ele, vem aqui pertinho da tia. Orei, ungi, expulsei aquele espírito de meningite. Ele falou, mãe, eu estou com fome. Totalmente liberto. Eu fui embora, no outro dia era véspera do ano novo. Fui lá no ano novo, ainda com muitas dores. E eu encontro com ele e falei, ai lindinho, quem foi que te curou ontem? Foi a tia. É Jesus, irmãos. É Jesus. Dê valor naquilo que Deus te deu. É pequeno, vai crescer. Deus vai te prosperar. Deus vai te multiplicar. Mas estou na igreja e não faço nada, porque você é preguiçoso. Porque se tem um lugar que tem vaga para todo mundo, é na igreja. Foi o Senhor Jesus que disse, olha, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Agora tem uma coisa, tem submissão. Tem ordem. Tem a palavra do pastor que tem que ser obedecida. E eu aprendi uma coisa, obedeça em tudo, porque lá na frente, Deus vai te honrar em tudo. Em tudo. Em tudo. E Deus quer te libertar nessa noite. Esaú não teve mais como recuperar o que ele vendeu. E vendeu a preço do que, irmãos? Um pedaço, uma sopa de lentilha. Talvez você nem goste de lentilha, mas ele gostava. Tomou lentilha, sopa, comeu pão, tomou água, estou satisfeito. Quando ele acordou, certamente dormiu, acordou e agora? Olha o que eu fiz. Mas o culpado foi meu irmão. Não, irmãos, a culpa de você está desse jeito, mas ninguém, é você próprio. E eu falo isso com convicção, porque é o Espírito Santo de Deus que está te dizendo. Mas Deus vai te dar mais uma chance. Segura essa chance que Deus está te dando. Segura. Nós servimos um Deus de oportunidades. Nós servimos um Deus que eu fico impressionado, irmãos, quando eu olho por tudo que é verde. Você vê o verde da mesma tonalidade? A gente não vê. A gente não vê. Vai chegando no inverno, a cor vai diferenciando. O que era verde vai ficando amarelo, depois vai ficando vermelho, vai ficando amarelo, pelo menos lá nos Estados Unidos vai ficando amarelo, e depois vai ficando marronzinho, e começa a cair, e depois vem aquele verde lindo, aí você olha essa uma tonalidade, aquela outra tonalidade. Se você quer saber se uma roupa combina com a outra, olha para as plantas, olha para as flores. Deus não fez nada que não combinasse. É o amarelo que combina com aquela florzinha verde, né? Tanto é o nosso país, verde e amarelo. É o rosa que combina, é o vermelho, e você vê a diversidade. Quem fez isto foi Deus. E Deus não perguntou se você ia gostar, se você não ia. Deus fez porque Ele gostou. E a palavra de Deus diz, tudo que Deus fez é bom. Ele olhou e Ele disse, é bom. Quando Deus nos criou, Ele disse, olha, é a minha imagem, a minha semelhança. Existem pessoas feias, irmãos? Mas a gente fala que o Ronaldinho Gaúcho é feio. Mas foi Deus que criou ele. Foi Deus que criou ele. Né? E olha o bolso bonito que esse rapaz tem. Então não julga as pessoas pela aparência, irmãos. Não julga. Não deixa você pegar o que Deus te deu e passar para frente. Deus tem grandes coisas para você. Primeira coisa, quem aqui ainda nunca aceitou Jesus como seu Salvador? E eu quero dizer uma coisa, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai. É a palavra de Deus que garante. E o Senhor Jesus disse, olha, naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei os enfermos, no teu nome eu fiz isso. Jesus vai dizer, olha, não te conheço, quem é você? Para longe de mim, apartai-vos de mim, não vos conheço. Você que é crente meia boca, precisa ser boca inteira, né? Você pertence tudo ao Senhor Jesus. Não existe muro diante de Deus, porque nos céus não tem muro para você sentar e ver o que está de um lado e o que está do outro. Deixa eu ver se eu vejo o inferno daqui. Não vai ver, né? Porque não tem. A Bíblia diz que os muros são o quê? De jaspe, mas ninguém vai subir nele.
mas é para quem já está lá. Garantiu a sua ida para os céus. E Deus quer que você garanta hoje. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que gostaria? Tem algum crente que quer ser mais do que abençoado por Deus? Deus, o que eu digo mais que abençoado? Deus tem te dado, mas Deus quer te dar mais. Só tem uma coisa, irmãos: obedeça a Deus. Obedeça a Deus. E eu vou orar primeiro por aqueles que estão doentes. E Jesus vai te curar. Quem quiser uma cura nessa noite, fica de pé. Jesus vai te curar. Eu sirvo um Deus que tem me curado. Não me curou do rim, mas já me curou, irmãos. Até da coluna. E depois que curou, depois de uns dias que eu falei: oh Jesus, a dor estava aqui, sumiu. Eu nem vi que sumiu. Anos atrás, eu fiquei gripada. E fiquei, quando fez um mês que eu estava gripada, eu decidi: bom, agora eu vou na farmácia para comprar um remédio. Cheguei lá, era mais ou menos R$10 o remédio. E eu falei para o dono da farmácia: olha, eu vou pensar um pouco e depois eu decido. Fui embora e falei: mas eu sirvo um Jesus que tem todo o poder para me curar dessa gripe. Aí eu tive fé. E eu cheguei em casa, orei, falei: Senhor, esses R$10 eu vou dar de oferta porque eu fui curada. E levantei, dobrei os meus joelhos, clamei ao Senhor pelas misericórdias dele, coisa que eu não tinha feito até então, e levantei totalmente curada. Totalmente curada. Eu não sou contra o povo tomar remédio, eu já tomei. Eu não sou contra procurar médico. O médico é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos que exercer a fé. Exercer a fé. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estão os teus filhos, Senhor. Eles estão com problemas de saúde. O Senhor sabe onde está a dor. O Senhor sabe aquela doença crônica. O Senhor sabe aquela doença maldita. E eles ainda dizem que a doença deles, que a diabetes deles, que a dor da cabeça deles. Pai querido, o corpo é deles, mas a doença não é. Não é, porque a tua palavra está garantindo que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Portanto, eu uso da autoridade que Jesus Cristo tem dado à igreja do Senhor Jesus, tem concedido a mim, de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Eu te dou uma ordem agora, doença onde quer que você esteja alojada, eu te dou uma ordem agora: saia